Esse vídeo é um corte do primeiro e único episódio do meu já cancelado projeto de podcast. Mas seguindo em frente, vamos falar agora um pouco sobre o Rock in Rio, né, que como eu disse foi o que me motivou a colocar esse projeto em prática. Assim, gente, eu tenho tanta coisa pra falar sobre o Rock in Rio, obviamente eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas começando pelo começo, eu posso dizer que eu não queria ir nessa edição. Isso é um fato, eu não estava com vontade nenhuma de ir nessa edição do Rock in Rio e isso certamente fez com que a minha experiência não fosse tão prazerosa. Mas assim, falando um pouco sobre as atrações desse ano, eu posso dizer que num primeiro momento eu estava muito dividido. Spoiler, eu acabei indo no show da Katy Perry, mas a princípio eu estava esperando que o One Republic fosse ser anunciado para essa edição, e quando eu vi que eles de fato iriam vir, eu estava mais empolgado em ir no show deles, porque é um show que eu tô querendo ir há muito tempo. Mas quando anunciaram que a Katy Perry também iria vir, eu fiquei muito dividido porque não era uma decisão, eu diria, equivalente, porque no caso do One Republic, ele seria apenas uma atração do dia, eles não seriam o headliner, e isso definitivamente pesou na minha decisão, porque eu senti que não valia a pena eu sair daqui do interior de Minas para ir lá pro Rio de Janeiro, ter todos os gastos que eu iria ter, enfim, desgaste físico e emocional para ir até essa edição e, enfim, receber um show de 1 hora. Para mim isso tava fora de cogitação, até porque olhando a setlist da banda, né, eu olhei a setlist de festival da banda e eles não estão tocando a minha música favorita. Então, eu já aprendi com o Simple Plan, né? Eu já aprendi depois de ter ido em vários shows do Simple Plan, onde eles não tocam a minha música favorita, a não cometer esse erro de novo. Então, como o One Republic não tava com a minha música favorita na setlist, eu falei, quer saber? Vai ser Katy Perry mesmo, porque, como eu disse, eu não vou sair daqui pra ir num show de 1 hora, onde, enfim, eu nem vou ver o que eu mais gosto da banda. Então, eu acabei decidindo ir no show da Katy Perry, mas eu comprei o ingresso sem saber se eu iria, porque, como eu disse, eu não queria ir nessa edição do Rock in Rio. Assim, gente, eu tive uma pira com o Rock in Rio por volta de 2011, 2013. Depois disso eu superei, eu acabei indo na edição de 2019, mas naquela época eu preferia ter ido num show privado ao Rock in Rio, né? No caso eu fui por causa do Panic! At the Disco, e se eu tivesse a opção de ir num show privado da banda, eu teria optado pelo show privado, porque eu não gosto de festival. E no caso eu fui, por exemplo, pra ver o Panic! At the Disco, que era a penúltima atração do dia, e eu acabei tendo que ficar lá o dia inteiro, literalmente só por isso, porque eu não tava nem um pouco interessado em ficar passeando pelo evento. Tanto é que eu entrei 2 horas da tarde e 3 horas da tarde eu já tava lá perto do Palco Mundo. Então eu definitivamente não fui pelo evento naquela edição de 2019, eu fui pelo Panic! At the Disco, porque era o que eu estava indo pra ver, e eu sinto que eu tive uma experiência muito cansativa naquela edição, porque por ter ficado muito tempo dedicado a ver a banda de perto, que era o meu objetivo, eu acabei me desgastando muito no processo. Então, quando eu decidi que eu iria no show da Katy Perry, né, quando eu comprei ingresso pra essa edição pra ir no show da Katy Perry, eu fui sabendo que eu não ia passar por aquilo de novo, sabe? Eu não ia me forçar a ficar perto do palco, apesar de eu estar indo de novo só pelo show da Katy Perry, não fui de novo pelo evento, mas assim, eu posso dizer que uma vez já no evento, eu tive meus planos um pouco frustrados, porque eu pretendia ficar um pouco mais atrás, né, eu pretendia ficar... É difícil de descrever, mas assim, o Rock in Rio, ele não tem divisão de áreas, por exemplo, não tem pista premium, essas coisas. Tem camarote, claro, você compra lá com aqueles pacotes mega caros, mas tirando isso, não tem divisão de pista, é uma pista só, mas ao mesmo tempo tem divisão sim, porque quando você chega lá, tem algumas barreiras, então você pode escolher em qual lado você quer ficar. Você quer ficar do lado esquerdo, do lado direito, ou você quer ficar atrás. Por exemplo, se você decidir ficar no lado esquerdo e no lado direito, no caso, são os lados próximos ao Palco Mundo, você com certeza vai ficar no aperto. Dessa vez eu pretendia ficar na parte de trás, né, que é aquela parte mais tranquila. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que a visão tava muito ruim, sabe? Eles aumentaram muito o espaço das câmeras, e não só eles aumentaram, os dois, né, que tinha 2 espaços de câmeras, estavam muito próximos um do outro. Então assim, tinha um corredor muito pequeno de visão pro Palco Mundo entre os espaços das câmeras, e era onde eu pretendia ficar, mas eu percebi chegando lá que não ia rolar, porque se eu tentasse ficar naquele lugar, eu iria inevitavelmente ficar no aperto, porque como eu disse, era um espaço muito pequeno. Quando o show da Ivete começou, eu tava num lugar, aí eu percebi que, tipo, eu não ia conseguir assistir o show da Katy Perry naquele lugar, e basicamente eu acabei indo dar uma volta no festival, porque eu não pretendia ficar ali, e enfim, depois do show da Cyndi Lauper, eu decidi que eu estava disposto a entrar no meio do aperto. Eu basicamente estava indo pro lugar que eu fiquei em 2019. Obviamente eu não fiquei tão próximo quando eu fiquei em 2019, né, porque eu cheguei era mais de 8 horas da noite, e na ocasião que eu fui pra lá era 3 horas da tarde, mas ainda assim eu consegui uma visão boa, relativamente boa, né. Quando eu tava lá, eu tava tipo, até que eu consegui uma visão boa, sabe, considerando o horário que eu cheguei, até que eu consegui ficar num lugar bom, mas quando eu
conferir, né, porque eu dei uma conferida nos meus vídeos do Panic! At the Disco, eu percebi quão longe eu fiquei dessa vez, porque da outra vez eu fiquei muito perto. Mas assim, falando sobre o show mesmo, eu gostei muito do show da Katy Perry e foi uma sensação, eu até comentei isso com uma pessoa, que foi uma sensação de ainda bem que eu fiquei. Sem brincadeira, por volta das 5 horas, 4 horas da tarde, eu tava considerando de verdade ir embora do Rock in Rio. Voltando um pouco no tempo, eu fui pro Rock in Rio no dia do show. No caso, o dia que eu fui foi na sexta e eu fui na madrugada de quinta pra sexta. Então eu cheguei no Rio de Janeiro por volta de 7h30 da manhã, 8 horas. Então eu cheguei literalmente no dia do show e foi bem complicado porque eu não consegui dormir direito durante o ônibus, né, durante a viagem. Dormi no máximo umas 3 horas, umas 3 horas e meia. Eu fui pro Rio de Janeiro já com uma reserva de hotel pro dia, mas a minha reserva, no caso, iria começar só 2 horas da tarde. Então eu não ia ter onde ficar quando eu cheguei no Rio. Mas eu fui com o propósito de fazer um early check-in, né, que é um check-in antecipado. E eu já tinha entrado em contato com o hotel a respeito disso, né, para saber mais informações. E eles me disseram que sim, era possível, mas quando eu cheguei no hotel, que era bem próximo da rodoviária, quando eu cheguei no hotel me foi informado que não seria possível porque eles estavam operando em capacidade máxima. E ali eu já fiquei assim um pouco meio desesperado porque eu cheguei no Rio com várias pendências. Por exemplo, eu tinha que resolver uma questão do primeira classe. O primeira classe basicamente é um transporte oficial do Rock in Rio. E esse transporte funciona basicamente assim: você escolhe um ponto dentro da cidade, esse ônibus te pega nesse ponto e na volta ele te deixa nesse ponto. Então é ida e volta, não é barato, sabe? É R$ 160 que custa, mas considerando que, de novo, eu não sou acostumado a andar no Rio de Janeiro e, enfim, é uma cidade que é conhecida por ser perigosa, eu acho que é a melhor opção, né? Pelo menos foi a melhor opção pra mim. Mas eu tinha comprado a passagem de 7 horas da noite, que era o único horário que tinha no ponto onde eu queria pegar o ônibus, e não tinha possibilidade nenhuma de eu ir pro Rock in Rio 7 horas da noite. Então eu tinha que resolver essa questão lá no guichê do ônibus do Rock in Rio, só que lá só abria 10 horas da manhã, né? Porque os ônibus pro evento começam a sair às 11 horas. E enfim, eu cheguei no hotel, eu queria poder fazer o check-in antecipado para eu poder descansar um pouco, e, enfim, né, me preparar pro dia inteiro que viria pela frente, mas isso não foi possível. E não só não foi possível fazer o check-in antecipado, me foi informado que o check-in ao meio-dia também não estava disponível, o que já me deixou um pouco desesperado, porque eu percebi que eu iria ter que ir pro evento sem sequer ter feito check-in no hotel. Mas enfim, me arrumei no banheiro do hotel para ir pro evento e por volta das 10 horas da manhã eu fui pra rodoviária para ver se eu resolvia essa questão do primeira classe. E chegando lá, eles me informaram que se houvesse vaga num ônibus que tava para sair, eu poderia ir nesse ônibus, né? Mas era só se tivesse vaga. Mas acabou que eu consegui vaga no primeiro ônibus do primeira classe, que sai 11 horas da manhã. Se eu não me engano, tiveram umas 7 abstinências, né? 7 pessoas não compareceram. Então acabou que eu consegui ir nesse primeiro ônibus, o que a princípio foi bom, porque eu ia conseguir ir mais cedo, que era o meu objetivo. Mas acabou que eu fui cedo demais, gente. Eu fui pro Rock in Rio 11 horas da manhã, então isso significa que eu cheguei lá por volta de meio-dia. Os portões só abrem às 2 horas, então eu fiquei 2 horas só esperando pra entrar. E detalhe, o show que eu fui pra assistir começava oficialmente meia-noite. Eu literalmente iria ter que enfrentar 12 horas até chegar no que de fato eu fui pra consumir. Assim, entrando lá, eu acabei decidindo dar uma volta no evento, fui direto na montanha-russa. Foi uma coisa boa e ao mesmo tempo não foi, porque eu acabei tendo um incidente. Basicamente o que aconteceu foi que chegando lá, eu tava com muita coisa na mão, eu tinha, sei lá, óculos, celular, enfim, bolsa. Eu tava com uma daquelas mochilas que você puxa a alça e a boca dela fecha. Eu não sei o nome daquilo, mas parece um saco. Eu tava com uma dessas bolsas com muitas coisas dentro, sabe? Muitas coisas que eu nem pretendia levar pro Rock in Rio, mas eu acabei levando porque eu não consegui fazer check-in e deixar no hotel antes. Então tinha muita coisa dentro dessa bolsa, e uma das coisas que tava dentro dessa bolsa era o meu óculos de grau. E indo pra montanha-russa, né, entrando no carrinho da montanha-russa, eu perguntei o operador do carrinho se eu podia deixar essa minha bolsa lá na parte de baixo. Ele falou que não, tudo que você levou com você tinha que ficar com você. E enfim, fui eu na montanha-russa e por algum motivo eu decidi que eu iria gravar essa experiência. Eu não aprendi com a minha experiência da última vez, né, porque da última vez eu também gravei minha experiência naquele brinquedo que despenca, o que foi definitivamente um erro, porque eu quase perdi meu celular. Mas como eu disse, eu não aprendo com meus erros e eu tentei gravar de novo. E, enfim, na primeira queda da montanha-russa eu percebi que não ia rolar, e nisso eu foquei todas as minhas forças em segurar o meu celular para ele não cair. E nisso eu acho que eu desconsiderei a minha bolsa, porque de verdade eu nem vi ela caindo. Meu óculos, né, inclusive eu tava usando um óculos de sol enquanto eu tava na montanha-russa. Esse óculos também caiu em algum momento. Era uma vez um óculos
só que esse óculos caiu e parou debaixo do assento que eu tava. Então foi fácil de achar. Mas a minha bolsa que tava comigo acabou caindo e eu nem percebi. E, enfim, eu tive que pedir o cara da montanha-russa pra procurar ela pra mim. Ele achou ela em algum lugar lá dos trilhos. E, enfim, aparentemente eu não tive nenhum dano, né? Aparentemente ela tava intacta. Ela ficou um pouco ralada, né? Porque, enfim, ela caiu, acredito, de uma forma brusca. E eu dei uma olhada, assim, bem mais ou menos na hora e não parecia ter estragado nada. Mas umas 2 horas depois, né? Lá por volta das 4 horas da tarde, eu sentei pra descansar um pouco e fui pegar uma coisa dentro dessa minha bolsa. Percebi que tinha uns cacos de vidros lá dentro. E, enfim, aí eu percebi que eu quebrei o meu óculos. Esse é meu óculos de grau, né? Como eu disse, eu levei um óculos de sol também, mas o meu óculos de grau acabou quebrando. E eu uso isso aqui à noite, gente. Eu não enxergo à noite, então eu já fiquei um pouco tipo, nossa. Ainda bem que eu levei um spare, né? Ainda bem que eu levei um óculos extra. De novo, eu levei um óculos extra, não porque eu quis, foi porque eu não tive como deixar no hotel. Mas que bom que eu acabei levando esse outro óculos, porque foi isso que me salvou na hora. Mas enfim, eu dei uma volta no evento por volta das 5 horas, 4h30 da tarde. Eu fui pra perto do Palco Mundo, que era quando iria começar os shows, né? No caso, o show da Ivete. Depois do show da Ivete, eu decidi dar uma volta no evento e eu fiquei andando praticamente até o show da Cyndi Lauper. Foi depois do show da Cyndi Lauper que eu decidi voltar pra perto do Palco Mundo e decidi enfrentar a multidão, né? Coisa que eu não queria fazer dessa vez. Como eu disse, eu queria assistir mais de trás, mas a visão mais de trás estava bem obstruída, não dava pra enxergar o palco sem alguma coisa tampando, né? Seja as áreas de câmera ou aqueles postes do evento, então eu acabei decidindo que eu iria sim ter que ficar perto do Palco Mundo se eu quisesse ver o show que eu fui pra assistir. E assim, voltando ao show da Katy Perry, como eu disse, eu gostei, eu fiquei muito feliz de ter ficado uma vez que o show começou, porque, como eu disse, eu considerei ir embora antes, né, porque eu tava cansado, e, enfim, eu não tava nem um pouco feliz de estar ali dentro daquele evento, porque, como eu disse, eu não tava com vontade de ir nessa edição, mas valeu muito a pena ficar pra ver o show da Katy Perry, foi uma realização, sabe, eu gosto muito da Katy Perry, ela é uma das minhas cantoras pop favorita, foi um show muito bom, sabe, foi muito bom fazer parte, estar ali, né, e fazer parte daquele momento, que era um momento especial, né, era um show especial. Um dos motivos pelo qual eu decidi ir nesse Rock in Rio foi o fato dela estar lançando o álbum junto com o evento. Então, eu pensei, né, eu sabia, na verdade, que ela iria fazer um show especial, não seria um show qualquer. E isso foi o que me motivou a ir, mesmo não querendo ir. E eu não tenho nada para reclamar do show dela, eu gostei de tudo. Eu só não consegui ficar até o final, né? Eu acabei indo embora depois de The One That Get Away. Na verdade, eu não fui embora, eu fiquei dentro do Rock in Rio, mas eu saí da área que eu tava porque eu tava, assim, pensando, né? Putz, eu nem fiz check-in ainda no hotel. E não só isso, eu ainda nem sei como eu vou embora do Rio de Janeiro, porque eu nem tinha comprado passagem de volta ainda. Então tinha tanta coisa pra resolver no dia seguinte que a ideia de ter que encarar a multidão do final do show pra ir embora era algo que tava fora de cogitação. Então depois de The One That Get Away, eu decidi sair do lugar que eu tava e fui pra um lugar mais tranquilo, onde iria facilitar a minha saída. Então eu vi o resto do show mais de longe. Mas assim, a volta não tem como, é muito cansativa. Eu fui, como eu disse, de primeira classe, então o ônibus me pega dentro do evento, mas quem já foi no Rock in Rio sabe que aquele lugar é grande pra caramba. Então, mesmo já tendo saído de dentro da multidão, né, do meio da multidão, se eu não me engano, eu devo ter andado pelo menos 1 quilômetro, sabe? É dentro do local e ainda assim é muito longe. E, enfim, eu já tava quebrado, cheguei no meu hotel, assim, destruído, mas ainda, eu ainda tinha que resolver toda a questão da volta, né, porque eu não decidi ainda que hora que eu ia voltar. Originalmente, eu pretendia turistar o Rio de Janeiro no dia seguinte. No caso, o show foi na sexta-feira, eu pretendia ficar o sábado inteiro no Rio de Janeiro e pegar um ônibus de volta de sábado pra domingo. Então, eu pretendia turistar o Rio de Janeiro no sábado, mas tendo voltado do evento no cansaço que eu tava, eu falei, não, quer saber, eu vou embora no primeiro ônibus possível. Não o primeiro ônibus, porque eu tinha que dormir um pouco também, mas eu pretendia ir embora ainda na parte da manhã, eu pretendia pegar um ônibus de volta por volta de 11 horas. Acabou que eu não consegui acordar a tempo pra pegar o ônibus. Eu acordei antes, mas eu não consegui chegar na rodoviária a tempo pra pegar esse ônibus e acabei tendo que pegar um ônibus de volta às 1 hora da tarde. Foi cansativo, eu diria, o final da viagem, porque eu sabia que eu ia chegar em Belo Horizonte e provavelmente eu não iria conseguir voltar pra casa no mesmo dia, porque eu moro a 2 horas de Belo Horizonte, então eu ainda tinha que pegar um outro ônibus pra minha cidade. E pelo que tudo indicava, eu ia ter que esperar até o dia seguinte pra fazer isso, né? Porque o último ônibus já tinha ido embora, já tinha passado e eu iria ter que esperar até 6 horas da manhã pra pegar o primeiro ônibus. Mas nisso eu decidi fazer uma gambiarra, né? Eu decidi tentar a sorte e comprei passagem de um outro ônibus que passava na minha cidade. Eu comprei a passagem ainda no ônibus do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Enfim, chegando lá eu pensei, putz, pelo menos eu vou embora hoje. Eu ainda vou para minha casa hoje, né? Mas enfim, aí eu cheguei na hora do embarque no ônibus e eu descobri que apesar
desse ônibus passar na minha cidade, ele não parava na minha cidade. Ah, ele bateu um desespero, porque não só eu tinha gastado, né, eu tinha pago caro nessa passagem, o dobro do que eu iria pagar no ônibus normal, que de fato vem pra minha cidade, eu iria acabar tendo que passar a noite na rodoviária. Mas enfim, eu acabei insistindo com o motorista, ele acabou topando em me deixar na BR. Ele parou na minha cidade, ele não entrou dentro da minha cidade pra me deixar na rodoviária e tal, mas ele me deixou na BR, enfim. Tudo que eu posso dizer é que eu sou muito grato a esse motorista, porque apesar dele ter me deixado na BR, na volta, depois de uma experiência bem cansativa, a alternativa era pior. A alternativa era ter que passar a noite na rodoviária e, enfim, eu não tava nem um pouco disposto a fazer isso. Mas, enfim, eu cheguei na minha casa, não no mesmo dia, né? Eu cheguei por volta de 1h da manhã. Eu saí de Belo Horizonte 11 horas da noite e cheguei em casa por volta de 1h da manhã. E assim concluiu a minha jornada ao Rock in Rio. E voltando um pouco lá no começo, né? Como eu não sabia que eu iria nessa edição, eu acabei tomando muitas decisões em cima da hora. Tipo, literalmente uma semana antes do show, eu ainda não sabia se eu ia, porque eu não tava com vontade de ir mesmo. Se eu tivesse me planejado e se de fato eu quisesse ir nessa edição, eu teria feito um plano melhor, porque da outra vez eu fui de avião e foi mais barato ir de avião do que de ônibus. Eu sei que tem a questão da inflação e que, enfim, as coisas estão mais caras agora, mas em comparação foi mais barato ir de avião do que de ônibus. Eu deveria sim ter me planejado melhor, mas como eu não sabia se eu ia ou não, eu acabei tendo que tomar decisões que tornaram o processo de ir nessa edição bem mais cansativo do que eu precisava. Mas pelo show da Katy Perry, valeu todo o cansaço que eu tive.